E Deus criou o mundo. Deus, ele te amou quando criou cada matéria-prima da natureza, quando ele colocou sua inteligência por trás do funcionamento da natureza. A natureza, ela foi projetada para te servir, homem, para te servir, mulher. Quando você sai da cidade grande e você vai para o meio do mato, meio de árvore, meio de folha, meio de galho, sabe o que acontece com o seu corpo humano, segundo a ciência? As árvores, elas liberam no ar um óleo que, quando respirado por nós, é a fitoncida, ele faz com que o seu corpo aumente o nível de células que protegem o seu sistema. Então, o seu corpo, ele fica com o sistema imunológico mais forte, mais fortalecido, mais ligado, por conta de estar mais perto da natureza. Quem é que fez isso? Quem é que pensou em mim e no meu bem quando projetou, desenhou e calculou a natureza? Foi Deus. Deus me ama. E então, quando você também fica perto das plantas, quando você tem contato com elas, com as árvores, etc., o hormônio do estresse, que é o cortisol, ele reduz, então você fica menos estressado, você se sente mais em paz. E tudo que te dá paz vem de Deus. Quem é que sabia que o meu interior estaria um caos e que eu ia precisar de paz? Deus. E ele colocou uma solução biológica no mundo, na criação, para que eu, me aproximando das plantas e do verde, eu pudesse ter um pouco dessa paz, eu pudesse curar um pouco das minhas ansiedades. Então Jesus, ele colocou o seu bom odor, o seu bom frescor na natureza, de maneira que eu respiro a natureza, eu estou respirando um pouco do ar de Cristo, porque toda a criação leva um pouco da essência de Deus, leva a bondade de Deus. Você sabia que quando uma pessoa sai da cidade grande, que faz elevar nela o estado de alerta o tempo inteiro, porque ela recebe muitos estímulos no cérebro dela enquanto ela caminha pela cidade, então o cérebro dela fica ligadão, ligadaço o tempo todo ali, e isso deixa como que um alerta no corpo, um estado constante de perigo, de cuidado, etc., de elétrico, algo fica elétrico nela. E quando ela sai do meio de tudo isso e vai para uma natureza aonde tem silêncio, a natureza, ela é silenciosa, porque no silêncio você encontra Deus. A natureza quer ajudar você a se encontrar com Deus. Quem já fez experiência de retiro no meio da natureza sabe como esse clima natural, ele é projetado para te ajudar, te auxiliar a rezar, a orar. Ou seja, a natureza quer falar de Deus para você, quer proporcionar entre você e o seu Senhor um encontro, que Deus te encontre na natureza e você encontre Ele no meio da passividade que Ele colocou na natureza. Então, tanto os batimentos cardíacos, eles ficam mais amenos, como a circulação do seu sangue, a pressão arterial, quem sofre de pressão alta, tudo isso se estabiliza melhor no meio de um ambiente natural, com planta, com lago, com flor, do que no meio de carros, buzinas, ônibus, transporte público, etc. Porque, novamente, Deus, ele pensou em você, ele quis o seu bem-estar, ele quis a sua saúde, e por conta disso, Deus projetou a natureza, Deus fez a natureza para que ela te beneficiasse, para que ela fosse uma amiga sua. Então, diante de Deus, que quando vai criar qualquer coisa, pintar qualquer coisa no mundo, que ele vai desenhar qualquer coisa, ele pensa em mim, ele não me esquece. Deus para e se pergunta: como que isso será bom para o meu filho e para a minha filha? Como que isso será bom para a minha criatura? Como que eu vou ajudá-lo? Como que ele vai ver a bondade da minha mão nessa minha nova obra? E aí Deus pensa em você e faz a coisa para ela caber em você, para você lucrar com a natureza, um lucro que vale mais que dinheiro. O lucro do encontro com Ele, o lucro do encontro com Deus que me ama, o amor dele. Deus é amor. E diante desse Deus eu te pergunto, o que é que Ele tem te pedido hoje de conversão?
porque toda essa nossa comunhão com Ele foi estragada por um não que foi dado lá no passado e que hoje a humanidade continua repetindo para com Deus, e por isso a humanidade afastada dele está doente, está adoecida, está enferma, inconstante, fraca. Mas Deus enviou o Filho dele, Jesus, para lhe curar. Onde hoje você precisa que Jesus lhe cure? É no corpo? É nos seus pensamentos? Eles estão muito agitados? Você precisa que Jesus cure a sua saúde física? Que Jesus toque no seu sistema digestivo, no reprodutivo? Às vezes você quer ter um filho há muito tempo com seu esposo, com a sua esposa, não consegue. Aonde você precisa que Jesus cure? É emocional? É espiritual? É uma situação que está te preocupando? O que te preocupa hoje? Deus está dizendo, assim como na natureza eu pus a minha paz porque veio da minha mão, aonde a minha mão hoje tocar em você, vai ter a paz. Fale para Jesus aonde você quer que Ele te toque. Fale agora, Senhor, eu quero que o Senhor me toque aqui, ó. Mas não sozinho, vem com a sua mãe, Senhor. Sempre com ela. Aqui com ela, Jesus. Primeiro ela, passa na frente, Maria. Me ajuda, me auxilia. Me faz encontrar o teu filho em cada traço da criação dele. Dessa obra linda, bela que é a natureza. Que eu olhe e veja a beleza de Deus. Que eu veja o dedo de Deus ali, trabalhando em meu favor, através da natureza que Ele sustenta, que Ele mantém, que Ele ama. Se Ele amou as rochas, os lagos, os rios, quanto mais Ele não me amou. Eu valho mais que tudo isso. Obrigado, Senhor. Obrigada, Virgem Maria. Deus abençoe. Os anjos te protejam. Salve Maria.